Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Nós estamos começando aqui uma série de vídeos falando sobre matéria e suas propriedades. No vídeo de hoje falaremos sobre propriedades gerais e específicas da matéria. Vamos comigo? As propriedades da matéria são qualidades especiais da matéria. Então, essa série de características, em conjunto, definem a espécie de matéria em questão. Elas podem ser divididas, então, em três grupos. Propriedades funcionais, que são propriedades comuns a determinados grupos de matéria, identificadas pela função que desempenham, como, por exemplo, a acidez, a alcalinidade ou basicidade e a salinidade. Vejamos aqui. Temos o ácido clorídrico, então a propriedade funcional dessa substância é ácido. Temos um desenho representando bases. A propriedade funcional dessa substância é base, basicidade. E nós temos o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então a propriedade funcional dessa substância é a salinidade. Propriedades gerais são comuns a todo tipo de matéria, não permitem a diferenciação da matéria apenas por elas, nós vamos detalhar cada uma. E propriedades específicas são propriedades individuais de cada tipo particular de matéria, podem identificar efetivamente uma determinada substância. Vejamos as propriedades gerais então. Massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo, determina a inércia e o peso. Então, a massa, ela é medida em quilo, grama, miligrama. A gente usa uma balança para medir. A inércia é a resistência que um corpo oferece a qualquer tentativa de variação do seu estado de movimento ou de repouso. Então, aquela velha história de que o corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. Aquele que está em movimento tende a ficar em movimento com velocidade e direção constantes. Vocês já devem ter estudado isso na parte de física. Um exemplo aqui, algumas bolinhas, né, têm a tendência em permanecer em movimento. Então, se nós colocarmos uma coisa para parar elas aqui, quando elas baterem nessa mureta, as bolinhas vão continuar em movimento, porque elas têm essa tendência. Por exemplo, aqui, papel com uma moeda em cima de um copo d'água. Quando a gente dá um peteleco aqui no papel, a tendência da moeda é permanecer em repouso, portanto ela cai dentro do copo. Peso é a força gravitacional entre o corpo e a terra. Então o peso também é estudado em física, você vê que é uma força gravitacional do corpo, entre o corpo e a terra. Elasticidade é a propriedade onde a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Vemos isso num elástico, vemos isso em várias substâncias do nosso dia a dia. Outras propriedades gerais, compressibilidade. É a propriedade onde a matéria tem de reduzir seu volume quando submetida a certas pressões. Exemplo aqui de uma mão empurrando um êmbolo, né? Dentro da seringa temos partículas de gás. Se nós tamparmos aqui com um dedo a extremidade da seringa e empurrarmos o êmbolo com o outro, nós estaremos comprimindo esse gás, ou seja, as partículas, as moléculas desse gás estarão mais próximas umas das outras. E dependendo da força que nós colocarmos neste êmbolo, é possível até que essas partículas forcem a nossa mão e tentem se expandir novamente. Extensão e volume. Todo o corpo ocupa algum lugar no espaço. A nossa caneta azul caneta, se você tem, né, um objeto qualquer, uma matéria, todo o corpo ocupa algum lugar no espaço. Divisibilidade fala que a matéria pode ser dividida em porções cada vez menores. A menor porção da matéria é a molécula que ainda conserva suas propriedades. Um exemplo aqui, grãos de areia. Então, um dia, esses grãos de areia já foram rochas.
gigantes, né? E com a força do mar, por exemplo, se transformaram em pequenos grãos de areia. E formando cada grão de areia desse, tem milhões e milhões de átomos. Então a matéria é divisível. A impenetrabilidade fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aqui nós temos a mão de uma pessoa dentro de um pote com água. Aqui nós temos um copo e dentro desse copo um papel amassado. Então a pessoa empurrou esse copo com o papel dentro do pote com água e apenas um pouco de água que entra dentro do copo. Porque dentro do copo não está vazio, tem moléculas de ar. Portanto, a impenetrabilidade fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Vamos falar de propriedades específicas. Elas podem ser organolépticas. Essa palavra organolépticas tem a ver com os nossos sentidos, porque podem ser percebidas pelos órgãos, dos olhos, o nariz, a língua, né, os ouvidos. Por exemplo, cor, brilho, odor, sabor. As propriedades químicas são propriedades responsáveis pelos tipos de transformações que cada tipo de matéria é capaz de sofrer. Aqui que entra aquele nosso estudo de transformações químicas ou de fenômenos químicos. Por exemplo, o vinho, ele se transforma em vinagre através de uma transformação química. O ferro se transforma em aço através de uma transformação química. Mas o vinho não se transforma em aço, nem o ferro pode se transformar em vinagre. Propriedades físicas são aquelas que envolvem a mudança de estado físico, como ponto de fusão e ebulição, solidificação, liquefação, calor específico, densidade. Propriedades magnéticas, maleabilidade, ductibilidade, dureza e tenacidade. Nós veremos cada uma delas. Vejamos propriedades organolépticas. Estão ligadas essas propriedades aos órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, como a gente pode ver a propriedade organoléptica no paladar? Quando a gente, por exemplo, põe na boca o sal de cozinha, o cloreto de sódio, nós sentimos um sabor salgado. Quando nós ouvimos o som produzido pelo bife sendo frito numa panela, acontecendo inclusive uma transformação química ali, nós estamos experimentando uma propriedade organoléptica da matéria. Quando nós tocamos numa toalha de rosto, sentimos se ela é áspera ou macia. Quando nós enxergamos, vemos que a luz dos fogos de artifício, ela é tão colorida, tão bonita. Ou quando nós cheiramos o aroma liberado quando descascamos uma fruta, uma mexerica. Então, nós estamos experimentando propriedades organolépticas da matéria. As propriedades físicas envolvem mudança de estado físico. Então, temos aqui ponto de fusão e ponto de solidificação, que são as temperaturas onde a matéria passa da fase sólida para a fase líquida. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão e da fase líquida para a fase sólida se chama solidificação. Também propriedades físicas como ponto de ebulição e de liquefação. Então, novamente, nós temos os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, representados aqui. Então, as temperaturas onde a matéria passa da fase líquida para a fase gasosa se chama ebulição. E da fase gasosa para líquida, liquefação. Propriedades físicas também envolvem o calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de massa de qualquer substância. Esse calor específico pode ser medido em caloria por grama vezes grau Celsius. Vamos supor, essa aqui é só uma representação simbólica, que esse cubo tenha 1 grama de ferro. O calor específico do ferro é 0,11 caloria por grama vezes grau Celsius. Significa que para alterar em 1 grau a temperatura de 1 grama de ferro, eu tenho que fornecer aqui a energia de
0,11 calorias. Vamos supor que isso aqui fosse 1 grama de ouro. Para alterar em 1 grau a temperatura de 1 grama de ouro, eu teria que fornecer a energia de 0,03 caloria para esse 1 grama de ouro. Então, o calor específico me diz, por exemplo, qual substância esquenta primeiro, qual absorve mais energia, qual demora mais a resfriar. Propriedades físicas, densidade. A densidade, ela é uma propriedade que relaciona massa da substância com volume. Toda vez que vier essa palavra relaciona, isso está envolvendo uma divisão. Então, significa massa, que é do material, dividido pelo volume que ele ocupa. A unidade da densidade no Sistema Internacional de Unidades é quilo por metro cúbico, mas a unidade mais usual em química pode ser grama por ml ou também grama por centímetro cúbico. Os líquidos, quando colocados no mesmo recipiente, os mais densos tendem a afundar e os menos densos tendem a flutuar. Como exemplo, nós temos aqui a água, tem a densidade maior que o óleo, que por sua vez tem a densidade maior que o álcool. O magnetismo, a propriedade magnética, é a capacidade que uma substância tem de atrair pedaços de ferro ou de níquel, exemplificado aqui pelo ímã. A propriedade física da maleabilidade e da ductibilidade. A maleabilidade é a propriedade que permite à matéria ser transformada em lâmina. Aqui nós temos uma fina lâmina de ouro. E a ductibilidade é a capacidade que a substância tem de ser transformada em fios, como os fios de cobre, que são os fios elétricos que utilizamos. São características, maleabilidade e ductibilidade, muito particulares dos metais. A dureza também faz parte das propriedades físicas e é determinada pela resistência que a superfície do material oferece ao risco por outro material. Então, o diamante é um material que apresenta maior grau de dureza na natureza, ou seja, ele risca todas as outras substâncias e não consegue ser riscado pelas outras substâncias. Vamos ver uma outra propriedade que é, de certa forma, semelhante e ao mesmo tempo oposta à dureza. A tenacidade é a resistência que os materiais oferecem ao choque mecânico, ou seja, ao impacto. Então, por exemplo, esse vergalhão aqui, se nós aplicarmos uma força nele, ele vai se deformar, mas ele não vai quebrar, ele vai absorver o impacto. Então, ele resiste ao forte impacto sem se quebrar. No caso, por exemplo, de uma outra substância, a madeira, ela não é tão tenaz, ela não tem tanta tenacidade, porque se nós batermos muito forte numa madeira, ela não vai resistir ao impacto e vai quebrar. As propriedades químicas, como nós já falamos anteriormente, são aquelas relacionadas às transformações da matéria, ou seja, que vão dar origem a novas substâncias, aos fenômenos químicos. Aqui nós temos como exemplo a combustão, por exemplo, a queima de uma folha de papel. Poderíamos citar também a oxidação, a formação de ferrugem numa barra de ferro, ou a fermentação na preparação de bebidas alcoólicas. Essa foi então a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no meu canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, curta e comente meu vídeo, compartilhe.